Estamos aqui com a nossa deputada estadual, Estela Farias, fazendo um roteiro pela fronteira oeste em nome da Assembleia Legislativa. Ela faz parte de uma comissão e andando nessa trajetória, nesse trajeto na fronteira, a gente aproveita esse espaço para a Charla trazer mais uma entrevista. Estela Farias, que também é candidata a presidente estadual do PT, está no seu 5º mandato de deputada estadual. E a gente quer ouvir dela um pouco da trajetória, da carreira política dela, como ela iniciou a militância dela, enfim, os campos que ela faz parte. Então, por aí, Estela, dá uma palha para nós assim, da tua trajetória de uma maneira... Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Wilson? Muito bom estar aqui com vocês, voltar a essa terra longínqua, mas ela é muito boa. Sempre que a gente vem aqui, a gente constrói muita coisa boa com vocês, tem um PT raiz importante, que nos mobiliza, que nos fortalece. Muito bom estar aqui com vocês. A minha trajetória, ela começa ainda nos idos da década de 80, né? Eu sou filiada em 86, me filiei na primeira leva, eu diria assim, da existência do PT, mas passo a militar mesmo no final da década de 80. O PT de 80, me filiei em 86, mas ali em 87, na greve do magistério, eu sou professora da rede pública estadual, naquela greve do magistério que a gente fez 90 dias de acampamento de fronte ao Palácio Piratini, e que a gente tinha a tarefa de ir todas, pelo CEPER sindicato, todas as semanas nas câmaras de vereadores, para poder denunciar o governo Pedro Simão, que não cumpria o pagamento dos 2,5 salários mínimos de piso, que já era uma luta nossa, né, desde aquele momento. Ali eu começo a conhecer o que era o Legislativo Municipal, a Câmara Municipal. E ali eu me dei conta que não era possível. Eu e o meu grupo, né, nós tínhamos um pequeno grupo de militantes, de professores, né, todos de esquerda, todos nós filiados ao PT. Ali a gente resolve, não, temos que ir para dentro do PT. Nós temos que ajudar a fortalecer o PT, porque o PT tinha apenas um vereador, não tinha representação política, aquela cidade era um caos, tu sabe que a minha vida pública é feita em Alvorada, né? Eu não sou natural de Alvorada, mas chego lá com 11 anos de idade. E aí a gente começa a militar. Logo, em pouco tempo, eu viro presidenta do PT. Eu fui talvez a mais jovem presidenta do PT da cidade, uma cidade com quase 200 mil habitantes, uma cidade importante, metropolitana, Porto Alegre. E dali não parei mais, porque daí sou eleita vereadora em 92 e já caí imediatamente para prefeita em 96. Né? Eu digo assim que coisa boa, né, Ilse, quando a gente tem uma boa orientação política, porque para nós que somos quadros do PT, nem sempre a gente cai em boas mãos dentro do PT. E eu tenho a sorte de ter tido, assim como meu grande parceiro de caminhada e trajetória, eu não gosto dessa coisa de guru, porque eu não gosto disso, mas assim, uma liderança que foi determinando a minha vida, que me educou politicamente, ajustou a minha educação política, que foi o Flávio Kutzi. E o Flávio, eu lembro-me que quando eu queria ir à reeleição de vereador, ele me disse, Estela, ninguém queria ir a prefeito. Ninguém. Naquela época, sim, a gente fazia 3, 4% dos votos para a prefeitura em Alvorada. E o Flávio me disse, tia, mas tu vai, ninguém quer ir, tu tens que ir. Nós não estamos aqui para fazer carreira política. Nós estamos aqui para acumular forças. Vá, concorra, provavelmente tu vai perder o mandato de vereadora, provavelmente não vai te eleger prefeita, isso em 96. Mas vá, essa é uma tarefa tua. Tu vai ajudar ao partido a acumular forças. Um dia o PT vai governar Alvorada. E foi assim que eu fiz. Saí lá do gabinete dele, ele era deputado estadual e, bom, assumi a tarefa, concorri, acabei vencendo a eleição, éramos 5 candidaturas a prefeito. Eu acabei vencendo, a única mulher que estava concorrendo. Até hoje sou a única mulher que governei a cidade, que foi a prefeita da cidade por 2 mandatos, né? E fico orgulhosa, assim, de que a gente marcou muito a nossa passagem por lá, né? A construção da democracia participativa, nós nos emparelhamos com Porto Alegre, que ia para a terceira eleição do Raul, o Raul Ponte, que é natural aqui de Uruguaiana. O Raul concorre e vence no primeiro turno. E todo aquele momento, assim, era um momento de grande ascensão do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, na região metropolitana. Foi quando a gente construiu o primeiro chamado Caminho das Estrelas. Né? Tivemos um conjunto de cidades, Alvorada, Viamão, Gravataí, depois tivemos também para o lado do Vale dos Sinos, um conjunto de cidades.
E fizemos história, né? Isso ali, meados da década de 90, fizemos história. Eu saio da prefeitura em 2004, em 2006 já me elejo pela primeira vez deputada estadual e estou completando o 5º mandato já de deputada estadual, né? Com uma trajetória muito marcada pela defesa, assim, a defesa intransigente do serviço público de qualidade, a manutenção, a luta, né? O liberalismo, né? O nosso novo liberalismo, mais moderno, o neoliberalismo, ele produz, né, o malefício, um dos maiores malefícios é exatamente eu diria assim, o extermínio do serviço público, né? A gente vê isso, a chegada das terceirizações, da privatização e cada vez avançando mais. Agora o ápice tem sido, sim, no governo Leite, né? A gente está vivendo um período, né, de abandono completo do serviço público. Está aí o problema da Equatorial, está aí o problema da AEGEA, né? Eu não chamo mais de Corsã e CE há muito tempo, que não é Corsã, não é CE, são empresas privadas, né? Que não tem nenhum tipo de compromisso na qualidade do serviço público, na prestação de serviço. E eu digo sempre, bom, já que queriam privatizar, então por que não abriram o mercado para mais empresas decidirem? Tu chega na Europa e aí tu vai lá, por exemplo, para se instalar, se tu quer morar lá, vai instalar, por exemplo, a rede de energia elétrica e tu tem 3, 4 empresas para escolher qual que tu queres, né? A empresa de água, a mesma coisa, nós não aqui. Eles entregaram, tiraram do que eles diziam que era um monopólio público e que defenestravam o monopólio público da CE e da Corsã, e entregaram para o monopólio privado, que obviamente, né, é o que a gente vê o quê? É a precarização do serviço, é a falta de qualidade no serviço, né? Nós estamos vivendo problemas seríssimos no abastecimento de água, na qualidade da água que está sendo oferecida para nós lá na região, né, nas regiões aí diversas do estado. Ela tem já a maioria, né, do que atendia a Corsã no estado, obviamente é a EGE que está tocando. Então, um drama muito grande. Então, a questão da qualidade do serviço público, para mim, sempre foi uma marca do meu trabalho dentro da Assembleia, e já desde como prefeita, né? A questão das mulheres, por óbvio, né? Eu sou uma das poucas mulheres que ainda tive, né, o sucesso de chegar a ter a ascensão na vida pública eletiva, né, como vereadora, como prefeita e como parlamentar. Então, portanto, nunca a gente pode, em hipótese alguma, abandonar essa que é uma causa, eu diria assim, de importância enorme para a sociedade como um todo, que é a chegada de mais e mais mulheres a ocupar os chamados espaços de poder, né? Então, a causa da mulher, para mim, sempre foi muito importante, desde o tema, né, do combate às violências, o combate ao feminicídio, que agora está sendo, de novo, né, mais uma epidemia enorme dessa violência, que tem razões para estar acontecendo, e eu estou diretamente envolvida com isso, presido a Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio da Assembleia Legislativa, mas sou a vice-presidente da Comissão de Serviços Públicos, Segurança Pública e Modernização do Estado também, temas que eu nunca abandonei. E também temos agora assumido muito a causa também, eu diria, né, das chamadas TEAs, né? As doenças do espectro autista, especialmente, esse espectro que tem tanto para a gente aprender com ele, nós estamos aprendendo, todos nós, eu diria, exercitando isso. Tenho varrido o Estado, auxiliado na organização de associações né, territoriais dentro dos municípios, de regiões, né, para que essas famílias, particularmente tomadas e organizadas por mulheres, a maioria das cuidadoras, né, dessas crianças, adolescentes e até já alguns adultos são mulheres, né? Então, cuidar também destas que cuidam, né? Cuidar destas famílias que cuidam e que estão completamente abandonadas também pelo Estado, que o próprio Estado brasileiro ainda ele está muito precário nesse sentido, né, de ofertar uma política pública mais, né, eu diria assim, efetiva, né, para amparar essas famílias. Então, é uma temática que a gente tem percorrido o Estado também, buscado organizar, articular, mobilizar a nossa sociedade e particularmente quem vive disso, né? Então, um pouco da minha trajetória, do que estou fazendo hoje, isso é isso. Muito bom saber, muito bom conhecer o trabalho da nossa deputada, que está em Uruguaiana, e em cima da pauta dela, ela faz parte da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, falou sobre a questão da qualidade da água, e nós aqui em Uruguaiana também estamos com esse drama da qualidade da água e com os problemas que são comuns nessa área. Mas dentro da pauta dela, a parte de feminicídio, que é onde a Estela tem se destacado e trabalhado mais efetivamente, haja vista a importância e o bloco histórico dessa situação hoje, onde tivemos agora, nesse mês de maio, no mês de abril, né? No mês de abril, 12, uma dúzia de mulheres assassinadas, né? Uma dúzia de feminicídios, né?
E a Estela, através do seu trabalho, ela tem fiscalizado, ela tem implementado rodas de conversa, debates públicos, conferências plenárias, enfim. Em Uruguaiana, ela visitou ontem a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, e também ela esteve aqui um ano atrás. Um ano atrás ela veio, falou sobre o seu trabalho, sobre o acolhimento, força-tarefa. E agora, Estela, um ano depois, como tu vê Uruguaiana e nos fala um pouco desses dados. Ontem, por exemplo, na visita lá da DEAN, ficamos sabendo que há 47 tornozeleiras eletrônicas instaladas aqui em Uruguaiana. 47. Então, nos fala um pouco desse teu trabalho, dessa atuação na luta contra o feminicídio. Então, na verdade, a gente tem usado assim, a força-tarefa, por incrível que pareça, viu, Wilson, ela foi criada por um homem, pelo companheiro Jefferson Fernandes. Não é muito comum os deputados darem valor aos colegas deputados, viu, mas eu faço isso sempre porque eu acho que a gente tem que ser muito, muito honesto e leal. Então, assim, o Jefferson, quando eu estive fora da Assembleia de 2018 a 22, nesse mandato que eu fiquei fora, ele assume, né, a presidência da Comissão de Serviços Públicos, Segurança também e Modernização do Estado, e ali ele cria, no âmbito desta comissão, a chamada Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio, que ela é articulada com o Senado da República e com a Câmara Federal, né? Portanto, com o Congresso Federal, no sentido de articular políticas de proteção às mulheres e que combatam efetivamente o feminicídio. Não é uma coisa fácil, né? O nosso papel ele é um papel muito mais, como tu disseste, de fiscalizar, né, de fazer a identificação do que se tem de política pública, a identificação do que se tem de orçamento previsto, fazer análise. Eu quero muito agora criar o observatório dentro da Assembleia, um observatório que possa daí monitorar investimento orçamentário, pessoal, redes de apoio, tudo. Acho que a gente precisa contribuir com o Estado do Rio Grande do Sul, trazendo dados concretos e efetivos sobre esta questão, o feminicídio. Lembrando que o feminicídio, Wilson, ele é o último estágio das violências que as mulheres sofrem. Uma mulher não é morta, né, de cara. Ela vai vivendo e sofrendo um conjunto de escalada de violências até chegar e se concluir com o feminicídio. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele tá bom, nós somos hoje o 5º estado com o maior número de feminicídios do Brasil, né? Isso é uma coisa terrível, né? E aí quando tu vai olhar os dados, tipo assim, eu que vivi, tive a honra de ter sido secretário de Estado no governo do Tarso, 2010, 2014, vivi e acompanhei todas as políticas que nós construímos lá. Inclusive, como secretário da administração, contribuía, inclusive, com o debate, por exemplo, da linguagem inclusiva. Para teres uma ideia, os veículos do Estado oficiais era secretário do Estado, secretário da administração, secretário... Quando eu chego e sou uma mulher, né, secretária, a primeira coisa que eu fiz é pega todas as placas dos veículos onde tem mulheres e é secretária de Estado, troca as placas, porque parece pouco, mas não é. A linguagem inclusiva desde os documentos oficiais do governo do Estado. Então, são coisas simbólicas importantes que tu tem que ir mudando, né, na cultura mesmo nossa, interna, inclusive do ponto de vista institucional. Então a gente contribui de muita forma e fomos acompanhando a criação da SPM, da Secretaria de Política para as Mulheres, né, que era a secretaria que organizava esta política transversalmente por todo o governo. Ela tinha a autoridade política conferida pelo governador, ela tinha o orçamento previsto, conferido também pelo debate interno que tínhamos, né? E ela fazia tudo que podia. Bom, ali se criou aí coisas inovadoras, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que hoje é uma referência nacional, foi criada aqui no Rio Grande do Sul. Foi criada uma companheira nossa, queridíssima, que foi minha assessora durante muitos anos, que é a secretária Raquel Arruda. Foi a companheira Raquel Arruda, que depois veio a ser a chefe de gabinete do Michels, no governo do Tarso, né? Então, assim, é dali que surge a coisa da ideia de ocupar a Brigada Militar, criar as patrulhas Maria da Penha e etc e tal. E um conjunto enorme, os centros de referência mulher foram criados lá. O conjunto de amplitude nas delegacias de mulheres, por exemplo, nós tínhamos 9, 10 secretarias de política para as mulheres, muito precárias até a chegada do Tarso. Do Tarso nós saímos daquelas e saltamos para 22 delegacias de polícia espalhadas pelo Estado. Mas aí, assim, com capacitação profissional, né, com investimento, com um esforço muito grande. Então era assim, tudo aquilo que estava ao alcance do Estado, o Estado fazia formação permanente, de governo, tu entende? Não era só da Secretaria de Segurança Pública, era para o conjunto do governo. Todos tínhamos que estar na mesma batida, né? E, portanto, era uma política de governo, que queríamos nós muito que tivesse se transformado em política de Estado.
lamentavelmente, isso ainda não é uma realidade no Brasil, né? Nós não temos. Assim também foi no governo federal, né? Nós tivemos durante os períodos, né, dos 5 governos, né, os 3 do Lula, que agora está fazendo o seu terceiro, e os 2 da Dilma, o Ministério das Mulheres. Quando chega o Bolsonaro, o que ele faz? Extingue o Ministério das Mulheres. Recrudesce tudo aquilo que nós estávamos avançando, inclusive do ponto de vista de mudança de cultura e de educação, porque o processo da violência, ou das violências contra as mulheres, ele é um processo eminentemente, né, ele está no DNA, ele está no nosso DNA, o patriarcado, que é o que promove, né, que é o pai de todas essas violências, né, ele tem que, para ele ser arrancado de uma sociedade, é uma questão geracional, é de geração, é um investimento, nós somos convencidos disso, os números apontam isso, é investimento profundo em educação, profundo em cultura, em mudança de cultura, que tu não faz isso uma hora para outra. Então, quando tem esses avanços e recuos o tempo todo na sociedade brasileira e gaúcha, a gente perde com isso. E nós tivemos um recrudescimento imenso, muito autorizado a partir de Bolsonaro. Bolsonaro autorizou a sociedade brasileira à misoginia, autorizou a sociedade brasileira, né, ao machismo e a tudo que é de pior, né, ao ódio, a uma relação odiosa com as mulheres. Ele autorizou. Né, quando o presidente, o chefe do Executivo Estadual tem a postura que ele tinha em relação às mulheres, também em relação a tantas outras coisas, não é? Mas com relação a essa temática, ele autorizou. E isso hoje, gente, nós temos vivido, por exemplo, o crescimento de uma coisa que não existia, que ainda tinha um pouco de cuidado os homens, né, da violência política de gênero nos ambientes. Por exemplo, nos parlamentos, seja nas câmaras de vereadores, Assembleia Estadual, Câmara Federal, um troço pavoroso, tá entendendo? Olha o que a Marina Silva viveu, que tu acabou de falar, inclusive, ali na rádio, né? Olha o que a Marina viveu essa semana, quer dizer, assim, isso é a demonstração cabal do retrocesso que nós vivemos. Então nós estamos sempre indo e vindo, dar um passinho para frente, dar 10 para trás. E, portanto, o feminicídio no Estado, que estourou, né? Lá em 2019 ele estoura, o Jefferson cria a Força Tarefa em 2019, eu estava fora, quando eu chego de volta em 22 eu assumo, né, a coordenação desta frente parlamentar, e nós temos percorrido o Estado fazendo 2 coisas. Primeiro, buscando articular a rede de proteção. As redes precisam existir, que aliás foi criação aqui no Estado, das mãos do nosso então governador Tarso Genro, que também no âmbito nacional criou quando passou pelo Ministério da Justiça, né? Então, primeiro a rede que tem que envolver as secretarias municipais, todas aquelas que têm a comprometimento, que têm a responsabilidade com a temática, a educação, a saúde, a assistência social, pelo menos, né? Mas também tem que ter o corpo, a brigada militar local, a polícia civil local, as DEANs quando há, mas também tem que trazer o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, mas também tem que trazer a sociedade civil como um todo, como órgãos que são organismos, né, fiscalizadores, promotores do controle social, tem que ter, e com isso mobilizar a sociedade como um todo, tu entende? As escolas, ontem que nós vimos na atividade na Câmara, ficamos sempre muito felizes de ver, a Uruguaiana tem isso muito forte, as escolas trabalham muito firme nisso, né? As escolas municipais, estaduais, elas são fundamentais, mas hoje não há uma exigência, por exemplo, das secretarias municipais ou da secretaria estadual, né, que haja o debate político dentro das escolas, que haja a incorporação curricular desta temática dentro das escolas, em que pese que é a lei que determina isso, mas faz quem quer, né? Não há um estímulo. O poder executivo, Wilson, ele é fundamental, os municípios, os governos municipais, o governo estadual, o governo federal, ele é essencial para estimular que isso aconteça, não só com relação à política de proteção às mulheres, né, mas também, né, todas as políticas públicas, elas passam essencialmente pela obrigatoriedade do poder executivo fazer isso acontecer, de cima para baixo, né, e aí chegando, capilarizando, né, como uma rede, como uma teia, por toda a sociedade, e não fazem, lamentavelmente. Então é uma luta quase que enxuga gelo, sabe? É quase que enxuga gelo. Mas a gente fica feliz, por exemplo, ontem que tivemos uma reunião binacional com as companheiras de Libres, né, já estamos começando a pensar que daqui a pouco pode surgir alguma organização binacional, né, da Argentina com o Brasil, daqui a pouco buscar o Paraguai também, porque temos aqui a Tríplice, né, a Tríplice Aliança está aqui no entorno da região de vocês, do território de vocês. Então a gente precisa sempre estar apostando e usar os mandatos nossos para se dedicarem a construir, a deixar sementes para que essa realidade mude,
né, no futuro. Nós estamos trazendo a nossa, eu falava antes, né, da nossa exposição Arrancadas de Nós, que é uma coisa que a gente quer trazer aqui para a Uruguaiana, vamos construir isso com vocês aqui, né, brevemente, né, porque a sociedade precisa ser chacoalhada, e eu também já acho que não tem mais que ficar passando a mãozinha na cabeça, no ombro, não. A gente tem que ser mais duro, né, tem que radicalizar no sentido da sensibilização da sociedade. Ela precisa ver com olhos vivos, né, quantas mulheres foram mortas, qual é a história dessas mulheres. Imagina, nós fomos premidos, nós fomos instados, provocados por uma família que nos pediu para a gente carregar a história da sua filha pelo Estado. E a partir dali surge, então, a exposição Arrancadas de Nós, que teve no Alegrete agora esse fim de semana, né, e que está percorrendo o Estado. Né? A gente está priorizando, primeiro, municípios onde a gente tenha o banner das vítimas, né? Então são 11 vítimas que 11 famílias, né, autorizaram para nós carregarmos essas meninas conosco, e a gente está visitando primeiramente esses municípios e logo depois ele vai estar também para chegar em outros lugares. Certamente chegará em Uruguaiana e estaremos prestigiando essa informação importante. Queremos registrar, Estela, que na última eleição municipal tivemos muito orgulho, muita honra de fazer parte da chapa majoritária e que foi a única das 5 candidaturas majoritárias de Uruguaiana que estava contemplada a questão de gênero. A nossa chapa, comigo, candidata a prefeito, e a companheira Pati Rex do PSOL, candidata a vice-prefeito. É isso aí. Passando para o próximo tópico, a gente está vivendo intensamente o processo de eleições diretas do PT. Aqui em Uruguaiana, desde 2012, se não me falha a memória, que a gente não tem disputa interna. E, novamente, a gente vai ter uma chapa única, mas a disputa ela é salutar, ela oxigena o partido quando ela é feita em cima do debate de ideias, de propostas e proposições. O PT ele está passando por essa fase, e o PT é um partido que abre a possibilidade de cada afiliado e cada afiliada votar na sua tese, na sua candidatura municipal, estadual e nacional. Ou seja, a gente costuma dizer internamente que o voto do Lula tem o mesmo peso do voto do Wilson, da Sofia, da Estela, do Júlio Quadros, do Valdeci, de todas essas candidaturas postas e de qualquer filiado e filiada. É um processo democrático, é um processo que ele está em avanço, pois a cada PED a gente aumenta o número da participação e agora a gente acredita que não vai ser diferente, ou seja, nós vamos superar o número de eleitores e eleitoras do último PED. E isso, né, é um momento, um bloco histórico atual, que o partido passa a fazer a sua discussão interna e, através de uma análise do próprio partido, projetar o futuro, projetar os rumos que teremos nesses próximos anos e os próximos embates. Estela, tu és candidata a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, número 350, representando a Resistência Socialista. Em nível nacional, a Resistência Socialista está apoiando o Edinho Silva, presidente nacional, e aqui em Uruguaiana, a Resistência Socialista está nos apoiando. É uma das duas tendências, dos dois campos, que apoia a nossa candidatura à presidência municipal do PT. Fala um pouco desse momento, da tua expectativa, da tua visão, da tua análise, e projeta um pouco para nós o que tu pensas que esse PED poderá promover no Partido dos Trabalhadores. Então, na verdade, nacionalmente e estadualmente já tem 6 anos, né, que a gente não escolhe, não, e o Estado, 6 anos que a gente não escolhe a direção estadual. Houve uma renovação dela no último período e, bom, enfim, não tivemos, né? Eu acho que esse PED ele deveria ter acontecido já no ano passado. Nós agora era para estarmos já completamente unificados em torno do nosso, né, eu diria assim, da nossa tarefa próxima que está chegando, que é a eleição de 2026. É óbvio que o PT não pode se transformar num partido só eleitoral. Esta é uma das críticas que a gente está fazendo. O PT precisa se revigorar, a gente tem que ter humildade para reconhecer, né, que nós somos, primeiro, um partido vitorioso no Brasil, especialmente no Brasil, vitorioso, aqui no Estado também, as nossas 2 experiências de governo do Estado, elas foram marcantes para a sociedade gaúcha, em que pese que a elite dominante nunca quer enxergar e nunca reconhecerá isso, mas nós sabemos o quanto nós deixamos de, eu diria assim, mudança, né, estrutural na vida do nosso povo aqui no Estado. No país nem se fala, né? Mas, por outro lado, ainda que reconheçamos que nós temos uma importância enorme, que a nossa digital, né, Ilso, ela está
eu diria assim, misturada, combinada com todos os avanços que nós construímos junto à classe trabalhadora ao longo desses 45 anos de vida do PT, isso também é uma verdade, e que é reconhecida, né, por nós, obviamente, pela nossa base social, pela classe trabalhadora, e também internacionalmente, quem assiste, quem acompanha, quem tem os olhos sobre o Brasil sabe disso. A verdade é de que nós temos, sim, ajustes de rota a fazermos, né? Ajustes de rota a fazermos, porque nós vamos nos defrontar agora, no próximo período, com o pior e maior desafio dele, que é o desafio de, pela primeira vez, de forma muito organizada, agora sim, de forma organizada, a extrema-direita atuando no país, né? Ela já vem atuando, obviamente, desde a experiência do mandato do Bolsonaro, né? E com a saída dele, ela não nos deu folga, nós vivemos esse combate, né? Essa polarização ela é real, né? Entre nós e a extrema-direita, mas hoje a extrema-direita aqui, ela articula-se internacionalmente. Então, portanto, a atenção desta extrema-direita, que inclusive é representada por uma parte importante e significativa da elite internacional, né? As elites estão articuladas, miscuídas nesse processo que enxerga um país de dimensão continental como é o nosso, né? Um país que, obviamente, né, é uma pedra no sapato para os projetos deles, né? Para os projetos que eles têm de, enfim, de manutenção do seu status quo, de avanço, né, do poderio deles do ponto de vista internacional. Então nós vamos sofrer, eu diria assim, no próximo período, um embate duríssimo. Esta eleição que eu digo que eles vêm de forma mais organizada. A gente viveu um pouco isso na eleição do Bolsonaro, depois na eleição, né, na tentativa de reeleição do Bolsonaro e a disputa ali com o Lula, né, quando nós vencemos a eleição apertados, na verdade foi uma eleição apertada, e na continuidade do período, né, com a tentativa do golpe, né, do golpe de Estado que eles deram, e incessantemente, quer dizer assim, o crescimento, a narrativa que eles fazem nas redes sociais e que efetivamente nós temos que reconhecer, eles fazem de uma forma que nós não conseguimos nem nos aproximar do que eles fazem, né? Eles têm uma tecnologia, né, que chega na alma do nosso povo e da nossa gente. Não é por acaso que o GCE escreve, né, o pobre de direita. O que é isso, o fenômeno do pobre de direita? Como é que conseguiram chegar na casa do seu Joãozinho, da Dona Maria, lá na beira do rio Ibirapuitã ali? Tu entende como? Como é que conseguiram chegar? Como é que conseguiram chegar na alma, muitas vezes, da classe de setores médios nossos? Setores médios, entende? Professores, pessoas inclusive esclarecidas, como conseguiram chegar. Então a gente precisa, o PT precisa ter humildade de reconhecer que tem que dar uma ajustada na sua rota e no seu rumo, né? Precisa ter humildade para fazer isso, precisa ter vontade e disposição para fazê-lo. E aí eu estou convencida, Ilse, que a primeira coisa, a primeira tarefa a fazer, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto nas esferas municipais, nós estamos concorrendo, tu aqui no município, né? Que vai ter a eleição como presidente do PT, eu como presidenta estadual, caso seja eleita, né, o Edinho, que é nosso candidato nacionalmente, a gente precisa varrer esse país, esse estado e o nosso município. Varrer. Nós temos que reforçar o nosso partido, no município, em cada canto da cidade. Em cada cantinho, em cada setor, nós temos que dialogar com todo mundo, né? Nós temos que ter essa condição, essa capacidade de fazermos, voltarmos a ser ouvidos pela nossa base social, primeiramente, né? Primeiramente, a nossa base social, recompor a nossa base social. Segundo, a gente precisa, né, para fazer isso, no caso, no município, é isso, é fazer com que o partido esteja vivo na cidade uruguaiana. Eu pretendo fazer com que o partido e a direção partidária corra e percorra o estado do Rio Grande do Sul o tempo todo. Tu entende? Que faça o tempo todo momentos de roteiros, como esse que a gente está fazendo agora como candidata, mas roteiros onde a gente volte aqui para ver como é que estamos, para dialogar com o nosso povo em cada canto do estado, para fortalecer o sentimento da necessidade da existência do PT na vida das pessoas. Porque as pessoas foram se dando conta de que nós estamos perdendo a importância na vida delas, por alguma razão. Nós temos que tentar compreender por que disso. O que foi, aonde foi. Eu tenho ouvido muito assim o Edinho Santos falar, e ele diz, né? Santos ou Silva? Silva. E o Edinho diz assim: onde é que é mesmo que a gente esqueceu de fazer, abandonou de fazer a luta, por exemplo, pelo direito à creche, para as mães que não têm creche, que não têm como sair para trabalhar? Onde foi que a gente abandonou o direito dessa luta que eu falava para ti, dos PCDs, que
são invisibilizados nas nossas cidades, invisibilizados no nosso estado, no nosso país. Aonde foi? Aonde foi que a gente deixou de lutar pelo direito ao transporte público de qualidade? Não tem mais. Nós fazíamos horrores, nós batíamos panela, nós íamos para as ruas, nós articulávamos e organizávamos o estudantado. Onde foi? Né? Hoje em dia, por exemplo, a minha cidade, Alvorada, uma cidade, né, que territorialmente é pequena, mas não tem mais ônibus, rapaz. A gurizada vai estudar de noite, não tem como estudar de noite. Ou anda a pé, ou então anda de Uber. Como é que um pobre trabalhador, um menino que trabalha lá no Zafari, que ganha um salário de R$1.300, que trabalha, né, que arranca o couro dele, trabalha 10 por 1 a escala dele, como é que ele vai pagar Uber para ir para a escola de noite? Então, não tem como tu entender. Nós precisamos voltar a fazer debates que, na minha opinião, né, aquilo que tu falavas ontem, a burocratização do PT, o ensimesmamento do PT, né, até, eu diria assim, o poder nas mãos de poucos, ele foi tomando conta de um jeito, né, que hoje nós não cumprimos mais a nossa missão essencial, na minha opinião. E temos que cumprir. Nós viramos e estamos cada vez mais próximos de sermos um partido eleitoral, pura e simplesmente. Só que, com esse embate que nós estamos sofrendo agora cada vez maior, nós vamos perder logo ali. Essa eleição de 24 nos mostrou, nós perdemos muita coisa. Né? A extrema-direita e a direita varreu a região metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul. Tem que ter alguma... Nós temos que fazer essa autocrítica. O que está faltando? O que nós temos que fazer? E eu não tenho resposta para tudo isso. Eu só sei que eu quero ouvir o PT e construir junto com o PT. Eu acho que sempre que a gente que a gente dialoga com todo mundo, que a gente, obviamente, coloca todo mundo no par de igualdade, todo mundo igual, porque para nós, a nossa proposta, a minha, a tua, né, é uma proposta de que não tem força maior ou menor dentro do partido. Ninguém pode pisar em cima do outro. Nós temos que, né, ter uma direção partidária que todo mundo vai ter o mesmo peso político e a mesma responsabilidade de construção política, né? Porque também quando tu te adona daquilo, a responsabilidade é tua, só que daí nunca assumem. Aí cometem os erros, mas não assumem que a responsabilidade é deles. Então nós temos que ocupar esse espaço de direção partidária para dirigir. Direção foi feita para dirigir o processo. E aí todas as forças têm que estar ali, né? E fazer um empenho, obviamente que nós sabemos que a representação vai se dar pelo peso de cada um, internamente, né? Então quem faz mais votos tem mais peso, quem faz menos votos tem menos peso, e portanto isso é democrático e é proporcional, ok? Mas a gente precisa chamar todo mundo, no momento que elegeu a nova direção, essa é a nova direção que vai dirigir, e ali a gente tem que aprofundar o debate, para chegar nos diretórios municipais e fazer com eles o debate, né, para ouvir as nossas direções municipais de igual maneira, né, e nos fortalecermos. A gente tem pouco tempo para fazer isso, a gente tem, eu diria assim, o trem está vindo e ele vai passar por cima de nós, e nós estamos, né, quase que trocando o pneu com o carro andando, é isso que nós estamos fazendo, no processo do eleitoral agora de eleições diretas, né, do PT, nós estamos trocando o pneu com o carro andando e o trem está vindo atrás de nós ainda, então nós precisamos correr, né, eu acho que essa eleição, espero que a gente consiga chegar ao segundo turno, né, que daí será dia 20 de julho a definição, né, eu creio que a gente consiga chegar lá, nós estamos fazendo um esforço enorme para que o nosso campo, que hoje tem 3 candidaturas no nosso campo, é importante que eu diga isso. E digo isso com fraternidade aos companheiros. Eu quero ser a presidenta do PT, né? Mas nós já acordamos que se eu for para o segundo turno, se Sofia for para o segundo turno, ou se Júlio Quadros for para o segundo turno, né? Qual de nós 3 estiver no segundo turno terá o apoio das demais forças, né? Então a gente está isso acordado porque nós temos uma similaridade muito grande, né, de opinião sobre o nosso partido, né? Então é isso, assim, a gente tem uma tarefa bem grande agora, o tempo está correndo, nós estamos aqui fazendo como podemos também a campanha, no meio do trabalho dos mandatos e tal, a gente não pode, em hipótese alguma, abandonar os mandatos e a nossa tarefa, né, como deputada, mas a gente faz com gosto, a gente está animado, a gente tem convicção de que o PT quer muito ser ouvido, e mais do que nunca, né, Ilse? O PT precisa ser mais ouvido, né, do que ouvir. Nós precisamos ouvir mais, né, do que falar. Né? E eu tenho sempre a convicção, foi o exercício da minha vida inteira, lá na prefeitura, por exemplo, a experiência do AP, que a gente quer trazer para dentro do partido. O partido tem que ter um orçamento participativo de planejamento interno nosso de trabalho,
de planejamento financeiro é nosso, interno. Tem que ter mais transparência, o partido precisa mostrar quanto é que arrecada, quanto é que paga, para onde vai, para onde vem. Eu, por exemplo, tenho uma crítica a essa centralização financeira toda na Nacional, né? Eu acho que tem que achar uma outra forma de fazer isso. Já disse isso para o Edinho, não sei ainda também, mas imagino que a gente tenha que debater isto, né? Porque os municípios hoje não conseguem sequer manter uma sede aberta, né? Porque tem custo com advogado, tem custo com contador, e quem é que paga isso, Wilson? Quando tu tem um mandato, né, de deputado, no meu caso lá em Alvorada, eu seguro boa parte das despesas e tal, ajudo, né, porque, bom, me acho nessa responsabilidade de fazê-lo, mas e quando tu não tem, da onde tu tira? Quando tu não tem nenhum vereador, nem nada, é só militância, como é que tu faz? Então, o PT tem que pensar nisso, como que ele vai amparar, como que ele vai fortalecer, ajudar com que o PT de Uruguaiana se fortaleça e cresça ao ponto de voltar a ter representação parlamentar, voltar a ter a possibilidade concreta de disputar uma prefeitura, que nós aqui ainda não fomos governo, né, Wilson? É isso, né? Não fomos. Né? Durante toda a história da Uruguaiana, pensar que isso é possível, planejar isso com médio e longo prazo, nos projetarmos para isso, nos prepararmos para isso, o PT precisa, enquanto direção estadual, enquanto direção nacional, auxiliar as direções municipais para fazer essa sua missão, porque a nossa missão é essa, né? A nossa missão é também, obviamente, alterar o status quo, mudar a realidade da sociedade, mas, obviamente, disputar poder. Né? Botar a mão na caneta, porque ela faz a transformação através da política pública real e efetiva. Né? Antes de concluirmos, a questão do PT, como falaste, é que nós nunca elegemos prefeito, nunca elegemos vice-prefeito, e há 4 eleições sequer elegemos bancada na Câmara de Vereadores. Portanto, o partido aqui é um partido, do ponto de vista político, inexistente. É um partido que não tem representatividade há 16 anos. Olha só. Por outro lado, a gente conseguiu ver nesta última campanha o grau de rejeição enorme que o PT tem aqui em Uruguaiana. É um grau altíssimo de rejeição. E nós ficamos, tu acha que se deve nós ficamos perguntando, a que se deve? Se questionando. Sim, o PT tem um grau altíssimo de rejeição aqui na cidade. Mas, por outro lado, a entrega do serviço público Sim. que os governantes de Uruguaiana fazem, obviamente que o PT não tem nada, absolutamente nada a ver. Especialmente dessas 11 eleições municipais, 8 ou foram do 45 tucanos e 5 foram dos progressistas do 11. Ou seja, 8 eleições, o mesmo perfil político, governando a cidade campo. E entregando a nossa população, aos meus funcionários, aos meus colaboradores e à população de uma maneira em geral, esta qualidade de vida que temos na Áreas Verdes, que temos na Betânia, que temos na Coab 1, Coab 2, que temos no Cabo Luiz Quevedo, enfim, que temos na periferia. O grau de pavimentação asfáltica aqui, Stella, mas é até 25%, no centro, eu estou impressionada, porque até o centro nós temos 75% de vias não asfaltadas, não pavimentadas. A saúde, bom, a saúde está toda hora saindo nos comentários. A água que tu falavas de Alvorá, que era Egeia, lá em Porto Alegre, aqui é BRK. Quando tínhamos um vereador, a nossa bancada foi contra a entrega da água para a BRK. Mas eu pergunto para a população, qual é a responsabilidade que este partido tem na entrega dos serviços públicos na cidade? E a segunda pergunta, vocês aí da periferia, o nosso lumpen, está satisfeito com a qualidade de vida que está tendo pelos governantes locais? Se estão, ótimo, estão coerentes de elegê-los repetidamente. Mas se não estão contentes, há uma incoerência muito grande de crucificar um partido, de rejeitar um partido e de achar que os atuais governantes dos partidos que se sucedem no poder estão fazendo um governo que não atenda às suas necessidades. Essa incoerência a população aqui vai ter que discutir. E tu falava onde sobre o que tem de bom veio da onde? E por outro lado, Federal, o que tem de bom na cidade é o Partido dos Trabalhadores que trouxe. Sou docente universitário, estou no curso de medicina graças a Dilma, graças ao PT, que trouxe o curso para cá e que trouxe a Unipampa para cá. Tira a Unipampa de Uruguaiana, tira o condomínio Olavo Rodrigues de Uruguaiana,
tira a UPA de Uruguaiana, tira o IFAR de Uruguaiana, tira o SAMU de Uruguaiana. Vamos tirando aquilo que este partido trouxe para Uruguaiana, somando com a entrega dos governantes de Uruguaiana. E o que teríamos? Pensem nisso, pensem, raciocinem se esse partido ele é tão ruim para o Uruguaiana assim, ou se por outro lado as pessoas, como falava a deputada Estela, são levadas a pensar e a defender um projeto que não é delas. Que é contra si mesmo, né? Contra si mesmo. Então, nós sabemos, Estela, que uma das causas, e por que isso? Uma das causas desta rejeição está aí na mídia social. E por esta razão estamos fazendo esse blog para furar esta bolha e trazer um pensamento e um perfil alternativo ao que a mídia escrita, televisionada e radiofonada local está fazendo. Nós vamos furar a bolha, nós vamos trazer esses debates e trazer muito mais, como já estamos com uma aula de Marilena Chauí de 1h42, e vamos alimentar cada vez mais pensamentos que fazem o contraponto ao pensamento dominante em nível local. Muito bem. Para concluir, Estela, palavras finais para a gente concluir a nossa charla. É um episódio do nosso blog legal. E que a gente disponibiliza. Não, só te cumprimentar. Público. Eu acho que é uma ideia interessante o que tu fazes. O teu blog é uma bela ideia para a gente também reproduzir, para a gente multiplicar, porque tu tem toda a razão. A gente precisa furar o bloqueio, né, das redes sociais, da mídia, né, que se transformou numa arma contra nós mesmos, né? Esta é a verdade. Então a gente pretende também, né? Por exemplo, eu estou querendo construir um podcast já há horas, não tive a oportunidade ainda. A gente acha que tem que fazer isso mesmo, que nós temos que inundar as redes sociais com o contraponto. E o que tu fazes aqui está de parabéns, tu, a tua equipe, né? A gente vai estar se somando também a essa tua iniciativa, pode ter certeza. E vamos à luta, meu companheiro, que a tarefa de fato é hercúlea, mas a gente sabe por que está fazendo, né? Inverso e Reverso agradece a entrevista com a deputada estadual Estela Farias, nossa candidata a presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores.